vereador Múcio Magalhães é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Essa universidade sempre teve uma tradição de luta muito grande. Aqui se tinha um cineclube Macunaíma, se tinha um movimento estudantil muito forte, se tinha vários grupos que discutiam temas alternativos. Para você ter uma ideia, que se tinha veterinária, um grupo de veterinários que discutia acupuntura, discutia psicologia animal, já naquela época. Sempre teve uma vanguarda muito grande em vários aspectos dessa universidade. E um desses grupos teve a capacidade de me incorporar, de me sensibilizar para participar, que foi o da pastoral universitária, onde a partir daí eu passei a ter uma vida completamente diferente da que tinha até então, ao chegar aqui vindo do interior, lá de Arco Verde. Então foi muito importante a pastoral universitária na minha vida, porque me colocou numa nova perspectiva, me chamou a atenção para o mundo do jeito que ele é, as contradições, as diferenças. E aqui eu comecei a militância na pastoral. Fiz parte do Diretório Acadêmico de Veterinária, do Diretório Central dos Estudantes, o DCE Odígio Carvalho de Souza, e também fui da diretoria da União dos Estudantes de Pernambuco, que é uma entidade estadual, não é sediada aqui. E nessa trajetória conheci o PT, comecei a militar no PT e a partir disso cheguei até onde estou hoje, já com 30 anos de caminhada. Mas Múcio Magalhães não se limitou ao campus universitário. Ele participou do movimento que criou a Associação dos Moradores da comunidade do Sítio dos Pintos, vizinha da universidade. Primeira vez que nós chegamos aqui, as pessoas espiavam para a gente das janelas, curiosas. Quem são vocês? São da polícia? E a gente, não, nós somos estudantes, estamos aqui para falar sobre horta, porque é melhorar a alimentação de vocês. E a partir daí nós fomos chegando, fomos entrando, fomos sendo aceitos e encontramos aqui nesse local onde existia um barzinho com uma latada, aquela mesinha de sinuca, um lugar de reunião. E reuníamos para falar de horta comunitária. Até que um dia, seu Manuel Marques, que era um antigo militante que nós não sabíamos das ligas camponesas, que morava aqui, disse a frase que todas as vezes a gente esperava ouvir, que foi que aqui não precisava de horta, precisava de uma entidade popular, de uma associação que puxasse, que organizasse a luta da comunidade. A partir daí esqueceu-se o assunto horta, avançou-se na construção da Associação de Moradores, que organizou as lutas que urbanizaram e transformaram os Pintos no que é hoje. Em 1982, Múcio Magalhães se filiou ao PT. Desde 1982 que eu me considero um petista e já vivi várias fases da militância no partido. Fui coordenador da campanha de Lula de 89, de 94, fui do Diretório Regional várias vezes. No Diretório Regional exerci diversas funções, como secretário de Formação Política, secretário-geral, vice-presidente, disputei a presidência uma vez. E fui do Diretório Nacional em 3 mandatos seguidos. Fui o presidente do PT de Recife, que conduziu a primeira vitória do partido aqui na capital, quando conquistamos a prefeitura. Tem uma história que aí já consome com muita alegria, sem nenhum arrependimento, 30 anos da minha vida de 49. Durante as 2 gestões do prefeito João Paulo, Múcio Magalhães foi o secretário municipal de governo, responsável pela articulação política. Para mim foi um outro aprendizado, foi uma experiência muito importante quando eu pude conviver mais com a cidade como um todo, entendê-la de forma mais integral e me deu a experiência suficiente para logo depois ser eleito vereador da cidade do Recife. Em 2008 disputou as eleições municipais e conquistou nas urnas o primeiro mandato de vereador do Recife, o mais votado do PT. E assim que assumiu, já foi eleito presidente da Câmara. Exercer a presidência foi um desafio maior, porque eu tive que aprender ao mesmo tempo ser vereador e ser presidente. Mas considero que foi uma conquista a mais, que me ensinou, além do que um mandato já ensinaria, e onde nós pudemos colocar a presidência como um posto que serviu para fortalecer o poder legislativo, para defender o poder legislativo da melhor maneira. Defender o poder legislativo para mim foi lutar para que ele ficasse mais transparente, foi lutar para que a sociedade tivesse mais acesso às decisões, ao que é feito aqui, foi lutar através da presidência para que
a Câmara Municipal do Recife ficasse mais acessível, ficasse mais transparente e ficasse mais forte e assim fortalecer a democracia como um todo. Múcio Magalhães, que nasceu em Arco Verde, recebeu na Câmara o título de cidadão do Recife. O vereador é atualmente o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara e, como parlamentar, segue os princípios que o levaram à casa de José Mariano e que determinaram os compromissos assumidos desde o início do mandato. Aqui tem sido bom porque eu tive a oportunidade de provar aquilo que eu sempre falei a vida inteira. Eu sempre defendi um perfil de um parlamentar, eu sempre defendi de qual seria o papel do parlamento, e aqui eu tenho feito um mandato onde eu coloco na prática e testo aquelas convicções que eu tive a vida inteira. Eu considero que tem sido uma experiência positiva, porque muito do que a gente falava, apesar de tantas pessoas dizerem que era impossível, que era muito difícil, nós temos conseguido praticar e temos conseguido mostrar para um conjunto de pessoas que cada vez mais se amplia nessa cidade, de que é possível praticar a boa política, é possível fazer a política com ética, com decência, um mandato que esteja a serviço das lutas do povo. Isso para nós tem sido o melhor exemplo de que valeu a pena 30 anos de caminhada para defendendo certos conceitos, certas posições políticas, que aqui boa parte delas estão sendo praticadas.